Graça e paz, família Vibni, amém? Família abençoada, amém, queridos? Amém? Preparado para nós hoje concluirmos o estudo de Esther? Amém? Glória a Deus. Então vamos lá, vamos ler Esther capítulo 8, 9 e 10. Vocês vão ver que o 10, na verdade, são só 3 versículos, então a gente vai, trabalhar esses 3 capítulos abençoados. Esther 8 vai falar sobre o edito do rei Assuero em favor dos judeus. O capítulo 9 vai falar do triunfo dos judeus, a vitória dos judeus e a festa de Purim. E o 10 vai encerrar falando da grandeza de Mordecai, ou Mardoqueu, como está lá em algumas traduções. Vamos orar e pedir a Deus que nos fale, que nos traga lições a partir destes textos que nós lemos. Muito obrigado, Pai. Estamos outra vez reunidos na casa do Senhor para o estudo da palavra, capítulo por capítulo. Que cada mente, cada coração esteja aberto agora para receber o esclarecimento e o ensino da parte do Senhor. Mais uma vez eu te agradeço, te louvo e bendigo o teu nome, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode sentar, queridos. Finalzinho do livro de Esther, bênção para quem participou desde o primeiro dia. Os que não participaram do primeiro dia, está lá no canal da igreja, só os irmãos entrar no youtube.com/redvibne, tudo juntinho, você tem o estudo completo. E encerrando aqui, semana que vem vamos começar o livro de Jó, que é um livro também bom de se estudar, mas cheio de curiosidades, de coisas diferentes e novas que nem todos sabem. Queridos, neste texto que acabamos de ler, nós vamos encontrar então aqui o edito do rei, ou o edital, vamos dizer assim, aqui está edito porque é a forma correta, foi um decreto que o rei fez, num momento em que Esther pediu socorro ao rei, e o rei atendeu ao pedido de Esther. Quem estava acompanhando a leitura sabe que Amã, um homem muito mau, brigadão, irmão Adson, Amã, um homem muito mau, intentou destruir o povo judeu. Não é, irmãos, esta a primeira vez que alguém tenta destruir os judeus. Dentro da história bíblica que nós estamos estudando, já houve essa tentativa no Egito, depois que José morreu, aí veio outro faraó que não conhecia José e nem o povo de Israel, e ali tentaram matar e destruir o povo judeu, mas Deus levantou Moisés com mão forte, e Moisés foi lá e resgatou o povo, e na volta, no caminho de volta para Canaã, que Deus estava abençoando Israel com a terra de Canaã, outra vez, eles são outra vez, irmãos, e várias vezes, quase mortos, quase eliminados da face da terra, por várias vezes naquela jornada. Por fim, na terra prometida, já na terra prometida, nós encontramos o povo outra vez sendo levado cativo, só que agora para a Babilônia. É o que nós estamos estudando em Esdras, Neemias e agora em Esther. Este evento de Esther acontece já com o povo outra vez agora debaixo de um rei que não é mais na Babilônia, é o rei da Síria, é o rei da Média, da Pérsia. E nesse caso aqui é o rei que governava. O rei que governava se chamava Assuero, é um nome diferente, que é o mesmo rei Xerxes, que vocês vão digitar e vão encontrar na história. Então aqui nós estamos no finalzinho do livro, irmãos, numa história linda, numa história bonita, onde Deus derruba uma rainha, levanta Esther para ser rainha, e esta Esther, Deus usa, apesar de o nome Deus não aparecer nenhuma única vez no livro de Esther, os irmãos que estão vindo já notaram isso comigo, não há aqui nenhuma referência a Deus com o nome Deus citado, não há neste livro nenhuma referência a nenhum trabalho ou serviço espiritual específico, como orar e tal, como buscar a Deus. Há uma referência a jejum, que ela pede que seja feito um jejum por ela, mas nós já entendemos pela Bíblia e fora da Bíblia que jejuar não é orar. Amém, queridos? Amém? Jejuar é orar? Não. Quando o médico fala para você fazer um exame lá de colesterol,
para saber se você está com colesterol alto, ou quando você vai olhar a sua glicose, o médico te manda fazer jejum, não é? Jejum de 8, jejum de 12, às vezes de 24, não tem nada a ver jejum com orar, tá, irmãos? E o jejum que ela pede aqui, não há referência, ore e jejue por mim, ela só pede que jejue, e o povo jejua. Então é um livro emblemático, né? Faz a gente remexer com a estrutura, mas é só mais um, né, dos livros emblemáticos que tem na Bíblia. Então, irmãos, ela pede que se jejue por ela, e ela espera um momento determinado, pede ajuda ao rei. E o que nós encontramos aqui, irmãos, é o rei dando para ela uma solução. A lei dos medos e dos persas diz ou dizia que qualquer documento selado com o anel do rei não podia ser revogado. Então Amã, o malvado, chegou e convenceu o rei a fazer um decreto que qualquer cidadão em todas as 127 províncias, que desde a Índia até a Etiópia, que pertencia àquele rei, pudesse pegar os judeus, matar judeu, todos os judeus, podia matar todos os judeus, podia saquear os bens deles, destruir, era para acabar com os judeus na face daquela terra. Então agora, quando a rainha Esté pede socorro, irmãos, o rei fica desesperado, o que ele poderia fazer? Aí a gente vê, né, irmãos, uma atuação sábia. Os irmãos pensem bem, como se pode revogar uma lei que o rei fez, e ninguém podia revogar? Existem aqui duas leis, que eu quero pensar com os irmãos, porque a história os irmãos já sabem, está bem clara, que o rei vira, não podendo revogar a lei dele, porque era só ele proibir, né? Era só ele chegar e falar, olha, aquela lei que eu fiz não tem valor, eu estou revogando, ninguém pode matar judeu, seria revogar a lei, mas ele não podia revogar. Quando os irmãos, não sei se todos aqui entendem de documento, de estatuto, de leis, mas toda lei, todo estatuto, irmãos, tem uma última cláusula. É uma pena que eu não tenho aqui uma cópia do estatuto da igreja registrado em cartório, que eu ia mostrar para vocês. Todo estatuto é um conjunto de leis, tem uma cláusula. A última cláusula diz assim: revogam-se todas as leis contrárias. Todo documento. Ou seja, existe dentro da Constituição brasileira um conjunto de leis que você pode revogar todas as outras. Ou seja, acaba com as outras, não tem valor, passa a ter valor é só aquele conjunto de lei. Então, quando nós renovamos o estatuto dessa igreja em 2016, a última cláusula fala que está revogado todas as coisas, todas as leis, né, que já pertenciam a esta igreja, contrário àquilo que nós fizemos no 2016. Estamos precisando de renovar já tem muitas coisas que precisa alterar. No dia que a gente fizer outra vez outra alteração, a última cláusula vai estar escrita: revogam-se todas as leis, ou não importa, contrário, que a gente já fez em 2016, já vai perder o valor, vai valer a próxima. Isso é revogar. O rei, segundo a lei dos medos e dos persas, não podia revogar nada que o rei falasse. A palavra do rei era definitiva, selada com o anel dele. O que então o rei faz? O rei então, movido de compaixão, porque a rainha ia morrer, todos os judeus iam morrer, o rei então, irmãos, não revoga a lei que ele tinha feito, mas ele cria uma outra lei. Isso aí tem duas leis, irmãos, aqui muito boa para nós, e vamos encarar o rei Assuero como se fosse Deus, que fala e está falado. Amém, queridos? Amém? Está ligado aí? Tem que estar ligado, senão você perde a essência da teologia do livro de Esther, que nós vamos encerrar hoje. Então imagine que Assuero aqui, com aquela autoridade toda, o que ele fala, o que ele sela, não pode voltar atrás. Como Deus, então, sendo a figura de Deus, poderia desfazer uma lei que ele fez? Porque é aí que está o segredo. Eu disse para os irmãos que o nome de Deus não aparece nenhuma vez no livro de Esther. Quem aqui teve a curiosidade de procurar? Teve alguém que teve? Procura lá. Então eu falei para vocês também que eu via Deus desde o início de Esther até o final. Como você pode ver Deus onde o nome de Deus não está? Eu vejo Deus o tempo todo. E aqui nesse capítulo 8, quando o rei, então a Esther chega perto do rei, pede socorro, mas o rei não podia revogar, na hora o Espírito Santo de Deus falou assim: é uma figura de Deus, porque o que Deus fala, irmãos, ele falou, está falado, ninguém pode mexer, mas ele pode. Mas como ele vai mexer em algo que ele falou?
E Deus começou a me mostrar, irmãos, um punhado de coisas que ele falou, mas que ele mesmo depois mexeu, não tirou a autoridade que ele falou, mas ele deu um jeito para que assim como os judeus não fossem mortos nesse caso, eu e você também não fosse morto hoje. Porque se Deus falasse, irmãos, e ele mesmo não criasse um meio daquilo que ele falou não acontecer com a gente, o que aconteceria conosco? Pode pensar, pensa nisso, porque é aí que o estudo mais profundo da Bíblia, irmão, força a gente a compreender Deus. E aqui a gente encontra isso, tá? Duas leis. A lei máxima de Assuero podia matar todo judeu, e depois ele criando uma outra lei. Qual foi a outra lei que ele criou? Aqui, vamos ver? Verso 11, quem quiser achar aí para ler, pode ler, para você forçar a sua cabecinha. Você entendeu, irmãos? Tipo, a primeira lei era, podiam matar todos os judeus, destruir e acabar. A segunda lei que ele falou, é que eles poderiam usar de tudo para matar quem viesse matá-los. Uma solução. Eles, hein? Exato. Até então, eles iam morrer, só ia chegar e matar e destruir e acabar. Então Deus, Assuero, não podia criar uma lei falando assim, está revogada aquela lei, ninguém mais pode matar os judeus, porque a lei dos medos e dos persas dizia que qualquer documento selado pelo rei, nem o rei podia revogar, era melhor ele pensar antes dele falar, porque se ele falasse, igual ele falou, já era. Quando a rainha joelhou nos pés dele, que diz aqui que ela caiu de joelho, verso 3, suplicou Ester perante o rei, caindo-lhe aos pés e chorando, implorando que revogasse aquela maldade. O rei ficou desesperado, que ele não podia, por causa do anel no dedo dele, que não podia se revogar. O que ele faz? Ele dá o anel para Amã e chama, escreve lá a lei que vocês quiserem. E eles fizeram esta lei e selado com o anel. Então eles podiam, irmãos, se armar, se unir, se juntarem, se tornarem fortes para poder matar. Não era só defender exatamente. Aqui está falando que eles eram para matar. Eles se reunissem, se pudessem, para defender suas vidas, olha bem, vírgula, para destruir, matar e aniquilar todas as forças do povo e província que quisessem assaltar com as suas crianças, suas mulheres e que quisessem saquear os seus bens. Amém, queridos? Amém? Então você vê aí, querido, e eu vou te mostrar lá na frente que isso é uma figura de Deus tremenda com relação a nós, porque aqui tem leis, irmãos, e lei de Deus que não pode ser, que ninguém pode revogar, senão Deus. E o próprio Deus, a Bíblia não diz que Deus não mente, Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender, não é assim que funciona? Então é como se fosse esse rei, ele fala, está falado, mas a gente sabe que aquilo que Deus fala e está falado, não deixa de existir, mas ele dá para nós de outra mão, com a mesma autoridade. Quero que os irmãos pensem em coisas importantes demais para a sua vida, irmão. Você sai daqui outro homem, outra mulher, se você compreender isso, tiver com o coração aberto para entender. O mesmo rei que falou, pode matar todos os judeus, uma lei que não pode voltar atrás, é o mesmo rei que agora assinou uma lei, os judeus podem se defender e matar quem vier matar eles. A figura exata de Deus. Deus não desfaz, irmão, da lei dele, mas ele dá condições a gente de sair com vida. Amém, igreja? Era para você dar um tremendo glória a Deus aí, sabe? Porque você está entendendo? Deus não desfaz. A gente quando fala que Deus não volta atrás, tem que entender muito bem. Ele não volta atrás, mas quando ele fala uma coisa que é destrutiva, ele cria um caminho com o mesmo selo de Deus, o anel de Deus e a mesma autoridade, para também a gente não sofrer as consequências do dano aqui. Amém, queridos? Então você vai ver duas leis de um rei, que são símbolos aqui de duas leis de Deus, uma para matar e a outra, você tem chance de não morrer. Eu te dou autoridade para não morrer, né? Eu estou dizendo que você vai morrer, mas eu te dou autoridade para não morrer. Amém, irmãos? É assim, ficou claro? Está muito claro aqui, só que você tem que ler o livro, irmão. Eu gostaria que você lesse o livro todo em casa, depois assistisse o estudo todo de 1 até o 10, que nós vamos concluir hoje, e nesse 8 você entendesse, isso tudo está aqui. Amã, irmãos, duas leis,
que a gente encontra. Por um lado, Amã é uma figura da natureza carnal do homem. É o homem por trás da lei para matar os judeus, tá, irmãos? É o homem por trás da lei para destruir a raça judaica, os hebreus da face da terra naquele tempo. Então o homem por trás é Amã, é figura da natureza carnal do homem. O homem mau, o homem egoísta, o homem que quer que os seus inimigos morram, o homem que quer acabar com quem não está com ele, né? Quem não está com ele quer que acaba. Por outro lado, irmãos, Mordecai é um tipo do Espírito Santo de Deus. Quem leu, estudou o livro conosco, viu que Mordecai aparece de longe na história. Ele orienta Esther no caminho, e agora ele pega Esther, dá nela com muita seriedade para ela tomar uma atitude. Ela toma atitude, e eu disse para os irmãos que a figura mais importante deste livro não é a rainha Esther, é o Mordecai. Porque ele é uma figura do Espírito Santo de Deus. Lembra que eu falei que Deus, o nome de Deus não está no livro? Lembra que eu falei o nome de Deus não está no livro? Não está. Mas você vê Deus, irmãos, assim claramente, se você quiser ver, é claro, né? Amém? Você falou, eu quero ver Deus, você vê. Você falar que quer ver o bicho, você vê também, né? Mas como a gente é crente, a gente quer ver Deus, está aí, querido. Ele trabalha em silêncio, o Espírito Santo de Deus trabalha assim, trabalha com lentidão. Você lembra lá a palavra de Deus dizendo, não é por força, nem é por violência, é por quê? É pelo meu espírito, diz o Senhor, está vendo? Mordecai é a figura do espírito, não tem força, não tem violência, mas o camarada trabalha exatamente como o Espírito Santo de Deus, e ele arma uma situação, irmão, que ele destrói com Mordecai, destrói com toda a fortaleza, e dá a vitória ao seu povo, tá? Adiantando um pouquinho, é por isso que o livro de Esther vai terminar falando de Mordecai. Lembra que eu falei para vocês que ele é a figura mais importante? Você vai sair daqui, desse estudo, quando alguém dizer assim, qual a figura mais importante do livro de Esther? Você vai falar Mordecai, não vai falar, não vai? Porque Esther é a rainha. Esther, irmãos, é o cartão, né? É o cartão de visita, é a que Deus pôs lá em cima. Mas nunca se esqueça, no dia que Deus te colocar lá em cima, lembra, irmãos, que tem alguém lá embaixo, o Mordecai, que é a figura do Espírito Santo de Deus, que não aparece, foi o que te colocou lá em cima. Se todas as pessoas compreendessem o agir de Deus dessa forma, elas iam entender que nós não somos batatinha nenhuma, nós não somos nada. Por trás de nós tem um Mordecai, por trás de nós tem um Espírito poderoso, Espírito de Deus, irmãos, que levanta as pessoas e coloca elas lá. Por isso que muitas pessoas, quando elas sobem, elas caem depois, porque elas não conseguem ter essa visão espiritual, de que o que colocou elas lá foi Deus, tá? Quantas pessoas caem, sobem, não precisa ser só, irmãos, no ministério não, tá? Às vezes Deus levanta um político, para poder aquele político abençoar seu povo, mas ele sobe lá, e ele esquece que quem pôs ele lá, foi o Mordecai da vida, que armou aqui embaixo, fez coisinhas, é o Espírito Santo de Deus que fez, criou situações para ele chegar lá e abençoar o povo. Ele chega lá, ele não dá glória a Deus, Deus, pum, manda ele cá para baixo. Então assim, isso é em todos os aspectos da vida. Lembra, o nome de Deus não aparece no livro de Esther, mas Deus está o tempo todo atuando no livro de Esther, e essa é mais uma questão. E o mais incrível, irmãos, que Amã, figura carnal, infernal, diabólica, Mordecai, figura de Deus. E o mesmo anel que estava no dedo de Amã para o mal e que selou a lei do mal, agora está no dedo de Amã, que sela um documento, no dedo de Mordecai, para salvar o povo. Irmão, presta atenção, uma pena que nós temos relógio e a gente tem que olhar as horas. Mas você já imaginou, irmãos, que o anel é o mesmo? Presta atenção, irmãos, o mesmo anel que estava na mão do rei, foi colocado na mão de Amã. Amã faz uma lei para destruir o povo de Deus. Aquele mesmo anel, depois que Amã é morto, é colocado na mão de Mordecai. Nós vimos aqui no capítulo 8. E esse mesmo anel agora sela uma lei para salvar o povo judeu. Irmão, é muito profundo isso. O mesmo anel é usado para o mal, quando os dedos... Olha, presta atenção nisso. O mesmo anel é usado para o mal, quando os dedos são maus. Mas o anel num dedo bom, ele é vida, ele é salvação, ele é esperança, ele é festa, tudo aqui. Então, irmão, eu queria que você prestasse muita atenção. O anel que você tem na mão da sua vida, está no dedo de quem? De Amã ou de Mordecai?
Isso é profundo, irmãos. Talvez você não entendeu, mas depois você viu o vídeo lá e viu umas 300 vezes, você vai entender. Espero, mas que você entenda. Você já entendeu, irmão? O anel é o mesmo. O anel é o mesmo, mas o dedo não era o mesmo. Então o que Deus te deu, o anel que Deus te deu, a capacidade, o talento, a inteligência, a sabedoria, tudo que Deus te deu. Vamos pensar assim, que o anel é isso. O selo de Deus está na mão, o dedo é de quem? O anel é isso tudo. Mas está na mão de Amã ou na mão de Mordecai? Isso é profundo demais, irmão. Você sai daqui outra pessoa se você entender que o Espírito Santo de Deus mostra através desse capítulo. É o mesmo anel, foi usado para matar e depois ele foi usado. Só dependeu do dedo. No dedo de Amã ele era mau, mas no dedo de Mordecai ele era salvação, ele era vida, ele era esperança. E na verdade acabou instituindo uma festa que existe até hoje. Se tiver alguém aqui que é bom de Google e rápido, vai no Google e digita aí festa de Purim. Você vê, essa festa que nós lemos aqui, pode digitar assim, festa de Purim em Israel, 2023, quem é bom no Google? Você vai ver, eles comemoraram agora, semana do dia 7, se eu não estiver enganado, essa festa que foi instituída aqui, você acabou de ler comigo, instituída aí 300 anos, 400, antes de Cristo. Bíblia é verdadeira, Bíblia é história. Então, irmão, o anel na mão de um camarada mau destrói, mas na mão de pessoas cheias da graça de Deus, ele é bênção. O mesmo anel, isso é muito profundo, irmãos. Vai pensando nisso, tá? Para que você possa compreender ainda melhor. Lembra que eu te falei de uma lei para matar, criada por um rei, e depois uma outra lei criada pelo mesmo rei, que não revogava a outra para matar, mas dava direito de vida? Quando Deus falou comigo, isso é uma figura de Deus, eu vou te dizer o seguinte, o que diz a palavra de Deus mesmo, lá em Romanos capítulo 6? Deus disse, quem pecar vai morrer. Ele não disse, o salário do pecado não é a morte? Mas ele deu um jeito, ele não revogou a lei. Tipo, se eu e você viver pecando, a lei foi selada pelo anel de Deus, eu vou morrer. Mas ele criou depois que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Ou seja, ele não revogou a lei, continua valendo. Quem peca morre, mas tem o dom gratuito de Deus que é a vida eterna. Se você escolher pecar, você vai morrer, mas se você escolher o de cá tem autoridade iguais, então é só quem... É aquela velha história, né? Quem tem a boca maior engole o outro. Deus pôs as leis equilibradas, mata, vai para o inferno, vive em pecado, vai para o inferno. Mas quer Jesus, esse aqui já não tem mais poder, é o de cá, porque é autoridade máxima com autoridade máxima. É Deus falando duas coisas muito opostas. Vida, ou melhor, vida, né? Só para você não confundir os lados aí, né? Vida em Cristo, morte sem Cristo. O salário do pecado é a morte, e continua sendo a morte, Deus não mudou nada. Por isso que as igrejas precisam falar sobre pecado e tudo, essas coisas mais, irmãos. Porque as pessoas precisam entender que Deus não revogou a lei do salário, o salário do pecado é a morte, ela continua. E o próprio Deus diz que todos pecaram. Então, todos pecaram e o salário do pecado é a morte. É lei definitiva de Deus, Deus não abre mão dela e nem revoga para ninguém. Ninguém. Mas Ele criou leis que Ele não revoga também, de vida eterna em Cristo Jesus. Amém, queridos? Não é incrível? O próprio Romanos vai dizer, Romanos 10:9, olha bem como é que Romanos 10:9 não contradiz Romanos 6:23, que diz que o salário do pecado é a morte. Mas fala como é que você vai ser salvo. Vamos lá, Romanos 10:9. Vai dizer assim, olha, Romanos 10:9 vai dizer assim, se com tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Deus não revogou que o salário do pecado é a morte, Ele continua com a mesma autoridade, mas Ele diz também, que se com tua boca você confessar Jesus como Senhor, em seu coração, crer que Deus ressuscitou dentre os mortos, essa lei tem poder. Então vamos enfrentar uma outra, é a lei da vida, enfrentando a lei da morte, né? É a lei de Cristo enfrentando a lei das trevas. E está aí as duas leis abertas para nós. A gente só precisa, irmãos, nos posicionar. Então é por isso que eu coloquei ali, irmãos, duas leis, duas leis espirituais, figura de Deus, né? E a figura do inimigo trabalhando duramente, seriamente, para poder matar e para destruir. Finalmente, no capítulo 9 e depois no 10, é claro, né? Nós vamos ver o quê? Que chega o dia da vitória dos judeus.
Juntos, eu queria que você prestasse muita atenção, que eles se juntaram, eles se uniram, irmãos, em cada cidade e em cada província, para eles vencerem o inimigo. Eles se uniram, se juntaram. Existe uma grande questão nisso aqui, que é unir e juntar. Um povo quando se une, se junta, ele é forte. Agora o povo quando cada um anda na sua direção, é um povo fraco, é um povo que não vence. Eles se juntaram, se uniram, para então se prepararem para enfrentar aqueles inimigos que viriam contra eles. E na verdade, esse capítulo 9 é cheio de relatos, em que quando o rei selou a lei de Mordecai, que os judeus podiam se defender, os próprios príncipes, sátrapas, governadores, que faziam os negócios do rei, se juntaram aos judeus, porque ficaram com tanto medo da nova lei que foi criada, que eles juntaram e foram, e a força foi maior. E a Bíblia vai dizer para nós que houve uma carnificina, irmãos, uma matança. Os judeus que iam morrer entre aquele dia 13, 14 e 15, eles acabaram matando os seus inimigos e criaram ali uma grande festa que existe até hoje. Como eu disse, alguém lá buscou no Google para nós? Festa de Purim em Israel 2023? O que você encontrou aí? 6 e 7 de março? Desse ano, tá, irmão? Essa festa que nós lemos aqui, o registro dela, que ela foi estabelecida. Por isso que eu amo a Bíblia, irmãos. Porque a Bíblia é o livro da única religião que conta os assuntos e eles existem. E por fim, o capítulo 10 vai mostrar Mordecai sendo um homem que foi muito grandioso no meio do povo de Israel, muito estimado no meio do povo, um exemplo de uma pessoa que serve à sua nação, que serve ao seu povo. Amém, queridos? Existem muitas figuras importantes aqui. Uma delas lembra que eu falei para vocês que na festa de Purim, eles se mascaram, se fantasiam? Lembra que eu falei para vocês? Vocês vão, se olhar no Google as fotos, você vai ver que eles mascaram e fantasiam. E uma das questões por trás da ideia da máscara é incrível, e eu falei para vocês. Lembra que Deus não aparece no livro, o nome de Deus não aparece no livro de Esther, mas a gente vê Deus o tempo todo livrando o povo? Quando eles celebram Purim e colocam máscara, é que eles querem mostrar também que eles venceram sem cara. Deus não se mostrou como das outras vezes, numa coluna de fogo, em fumaça, em poder, com aquela graça, aquela força toda, mas Deus agiu o tempo todo sem se mostrar, e poderosamente, irmãos. Como é que pôde eles serem livres do jeito que foram? Os irmãos viram Deus agindo, irmãos, desde quando ele fez a rainha Vasti cair, desde quando ele deu fez com que Esther se juntasse às mulheres, se tornasse rainha, desde quando ele deu um sono profundo no rei, para o rei poder ver os livros de crônicas, e ele vê que Mordecai é quem havia o salvado. Tudo no livro tem Deus, mas Deus não mostra a cara. Dessa vez Deus não mostrou a face. Mostra o tempo todo, mas no livro de Esther não mostra nenhum momento. E aí eles colocam máscaras, eles festejam de máscara, querendo dizer que venceram, sem saber quem foi que deu a vitória, porque Deus dessa vez não falou, eu sou, te enviei, vai. Ele não falou, ele fez, mas sem se identificar. Amém, queridos? E aí assim vai, as festas do povo judeu, irmãos, ela é cheia de símbolo, cheia de simbolismo e de figura, que a gente precisa estudar para a gente saber, é claro, né? Não tem nada a ver, viu, irmãos, com o carnaval que nós temos no Brasil, nem chega perto. Quando eu falei carnaval, é porque é uma festa de alegria, é uma festa de máscaras, é uma festa de dar presente e tudo. O carnaval nosso só tem fantasia, o resto é peladeira, é pecado, é adultério, é droga, é sexo, é carnalidade, é a festa da carne. A festa de Purim não, a festa de Purim vem da palavra pur, nós lemos aqui, por sorte. E Purim é uma variação de sorte, porque Deus mudou a nossa sorte. Purim, sorte. Nós íamos morrer e Deus fez assim, não, vocês não vão morrer, eu vou salvar vocês. Então o dia que seria um dia de luto, de tristeza, de choro e de morte, virou um dia de festa. E aí Esther e Mordecai assinaram a lei para se comemorasse todo dia, no dia 14 de Adar, que neste ano deu o dia 7
de março foi quando eles comemoraram entre 6 e 7 a festa de Pur, ou de Purim, que Deus mudou a sorte deles. Amém, queridos? Muita coisa para 1 hora, né? Mas Deus dá graça, porque agora que está fazendo 1 hora, viu, irmãos, que nós começamos o culto. Aplicação do livro. Aí eu queria que você prestasse atenção nessa aplicação, irmãos. O livro de Esther simboliza a verdadeira essência infinita da luz transcendente de Deus, entrando no contexto finito da realidade humana e revelando-se por completo à alma dos crentes. Vou falar aquilo mais claro. O livro simboliza a infinita luz e grandeza de Deus, irmãos, entrando no finito nosso, o limitado nosso, o carnal, o humano da nossa realidade. É o grande demais, o infinito, o Deus poderoso, se revelando à alma humana, à alma pequena nossa, que não consegue compreender nada. É por isso que o nome dele não aparece, mas a gente vê ele desde o capítulo 1 até o último capítulo. Porém, ocultando a sua verdadeira identidade. É o livro onde Deus oculta a sua identidade. É o livro onde Deus diz para você, não vai aparecer nem o nome dele. Não vai aparecer Deus ali, você não vai ver nada Deus fazendo. Eu falei para você que tem textos aqui, que quando eu leio eu falo, mas faltou só colocar Deus aqui, mas não põe. Mas faltou só colocar oração, mas não põe. Então Deus, irmãos, Ele oculta a sua identidade totalmente no livro de Esther, mas Ele está o tempo todo. É a luz grande de Deus, infinita, transcendente, a luz do eterno, se revelando ao limitado. Então, se você for notar aqui, se você tirar os olhos de Deus, você vai ver que esse livro mostra um livro de ação política o tempo todo, e que deu vitória a um povo, porque Deus não chega ali e põe a identidade dele. Por exemplo, só para os irmãos notarem que eu quero dizer em poucos minutos, quando Josué, irmãos, estava comandando o povo de Israel para alcançar a terra prometida, a Bíblia diz que eles se depararam com o muro de Jericó, lembra lá? Irmãos, ali você vê a mão de Deus, porque Deus mandou que eles dessem voltas no muro, caladinho, não falasse nada, em silêncio, não era? Mas que no 7º dia Deus mandou dar 7 voltas, e na 7ª era para tocar a trombeta e dar um grito, e o muro caiu. Irmão, Deus mostrou sua identidade, sua cara, foi Deus que falou, faz assim, e ele apareceu e mandou fazer. Você não vê isso no livro de Esther. Então, seja, simboliza a verdadeira essência infinita de Deus, entrando no contexto finito do homem e não revelando a sua identidade. Todos agiram movidos pelo Espírito Santo de Deus, sem Deus em nenhum momento dizer, é eu que estou fazendo. Josué jamais poderia dizer, irmãos, que ele no caso, conduziu o povo de Israel a uma vitória, porque armou uma estratégia linda para derrubar o muro de Jerusalém. Nunca, porque está registrado que Deus ordenou que fizesse assim, eles fizeram. E depois, vamos ser sinceros, como é que um muro de pedra, de argila ou de pedra, como era na época, pode cair só com o tocar da trombeta, que não era trombeta igual a nossa, que a gente conhece, era chifre, era o chofar, tocou aquele trem, que era um som muito diferente das trombetas de hoje, e deram um brado, pá, seja lá qual brado que foi, e o muro caiu. Como é que você derruba um concreto desse aqui, irmãos, com trombeta e com grito? A luz divina se revelou, o poder eterno de Deus, porém Deus disse, faz que eu vou fazer. Aqui a luz eterna de Deus, o poder do Deus infinito aparece o tempo todo, sem ele se identificar. Eu estou mandando, eu estou fazendo. Ele simplesmente conduziu nessa história Mordecai, ele conduziu Amã para o mal, conduziu Esther e conduziu o rei Assuero. O tempo todo ele mexe, ele conduz. Eu vou usar uma palavra pesada, como se eles fossem fantoche, para os irmãos entenderem que é o poder infinito de Deus agindo. Todos eles fizeram só o que Deus queria. Amém, igreja? Fantoche é pesado. Eu sei que se alguém ver isso lá depois na internet vai me detonar. Mas você sabe o que é fantoche, né? Que negócio que as pessoas brincam. Aquele joguinho que a pessoa tem alguém controlando para ele falar, para ele agir, para ele fazer. Todos eles, irmãos, a luz e o poder eterno do Deus Todo-Poderoso, o grande eu sou, estava agindo o tempo todo, mas sem Deus chegar e falar, eu estou fazendo. Ou Deus falando, faz. Ou Deus virando para Josué, faz. Não, dessa vez ele não falou faz, mas ele conduziu
aquelas figuras do livro, a fazer exatamente o que ele queria. Então eu queria que os irmãos trouxessem, lá na frente eu creio que eu vou falar isso, quantas vezes, irmãos, Deus usou pessoas assim para te abençoar, e você nunca notou que foi, e nem vai notar, enquanto você continuar rebelde à voz de Deus. O livro de Esther é muito simbólico para nós hoje, irmãos, porque hoje a gente não vê Deus agindo como falava com Moisés, com Josué, mas ele usa pessoas, irmãos, para fazer seu plano perfeito, mas a gente desconhece aquela pessoa que estende a mão para ajudar, para falar algo, para repreender, para conduzir, para chamar a atenção. A gente desconhece essas pessoas. Eu vou continuar ali, porque eu acho que é nesse slide que está. Olha ali, ao fazer isso, irmãos, Deus está, ao fazer o quê? Ao mostrar seu poder infinito na alma do crente, do fiel, que é finita, ao fazer isso, Deus está nos mostrando que Ele habita tão intensamente em certas pessoas, que Ele as impulsiona a fazerem o bem que só Ele pode fazer. Você entendeu, irmão? Ele habita em certas pessoas que Ele impulsiona aquela pessoa a fazer coisas que só ele sabe fazer. Foi o caso de Mordecai o tempo todo. Quando Mordecai pegou a menina para criar, a Esther, que não era filha dele, era Deus impulsionando Mordecai para um futuro, que ela precisaria ser a rainha e que ela seria o instrumento. Ninguém sabia, Deus não falou para nós também que estava fazendo. Só vê isso quem está com a luz do Espírito Santo de Deus, irmãos, revelando para ele. Por isso que é bom estudar a Bíblia junto. Então, tudo isso, né, é Deus mostrando que Ele habita tão poderosamente na vida de certas pessoas, não de todas, tá, irmão? Certas pessoas, que impulsiona essas pessoas a fazer o bem que só Ele pode fazer. E eu concluo dizendo aquilo que eu disse: não ignore esses anjos que Deus usa, irmão, que Deus usa para te abençoar. Tem muito anjo hoje em dia, irmãos. Tem muito homem e muita mulher Deus usando como Mordecai e como Esther, só que Ele não está dizendo que está usando, a gente não vê, a gente ignora, então o livro de Esther fecha para nós com essas muitas coisas, né, de certa forma até complexa, complicada, mas do agir de Deus em vidas, e sem Deus dizer que eu estou agindo. Você já notou que a gente gosta de um poder, né? A gente gosta daquela pessoa que chega: eis que eu te digo. A gente gosta assim. Irmão, você não vai encontrar isso que eu te digo em nenhum versículo do livro de Esther. A gente gosta do sapateado, né? Você não vai encontrar em um segundo. Eu gostaria que você lesse. Se eu pudesse, eu ia dar uma tarefa para você. Leia o livro de Esther, são só 10 capítulos. E me diga, você não vai encontrar em um momento, irmãos, mas você vai ver Deus usando pessoas poderosamente, e sem dizer que está usando. Eu vou repetir essa palavra, você vai ficar enjoado. Deus usou o tempo todo sem dizer que estava usando, e nenhum deles notaram, porque se tivesse notado, estava escrito. Isso era crônica, era livro escrito, e nós hoje podemos ver, reler e buscar de Deus a inspiração para trazer para o estudo e mostrar para os irmãos o tempo todo. Então eu gostaria, irmãos, que você que está comigo, né, hoje encerrando esse livro, pudesse lê-lo outra vez, anotar. Vai lá no estudo para você acompanhar o raciocínio e as coisas que Deus nos trouxe aqui nesses dias, mas que você pudesse sair daqui desta noite entendendo uma grande verdade que eu te digo: Deus há muito tempo parou, guarda essa palavra, Deus há muito tempo parou de agir da forma como nós vimos Ele agir, falando que vai fazer e levantando um aqui, levantando ali. Deus há muitos anos, irmãos, faz exatamente como no livro de Esther. Controla toda a situação, levando pessoas a agirem, e você precisa só de discernimento para ver. Você sabia disso? Já tem muito tempo, irmãos, que Deus age assim, só que a gente não imagina, você não para olhar, né? Quantas vezes Deus levantou alguém para te ajudar no teu casamento, dentro da tua casa, com teus filhos, para ajudar os filhos com os pais, para te ajudar no trabalho, no emprego. Quantas vezes Deus usou pessoas para isso, e para as outras áreas, muitas áreas da vida, mas a gente fica focado em algo inexistente, e a gente acaba não sendo abençoado. Por isso que é muito bom aprender. No livro de Salmos nós vamos ver, né, mais uma vez,
as atitudes de Davi com relação ao pecado, é um bom exemplo da pessoa que conhece Deus, esse Deus de Esther, esse Deus que age sem mostrar. Davi foi um bom exemplo, que quando ele pecou, caiu, que o profeta Natan lhe falou, ele não criou caso com Deus não, irmãos. Ele não criou caso, ele logo entendeu, opa, peraí, eu não estava vendo, fiz uma porcaria danada. Eu fiz coisa errada demais, mas eu estava tão cego no pecado que eu não vi. Não, Deus, só está certo. E ele caiu de joelho no seu pecado, confessou o pecado, confessei-te o meu pecado e a minha maldade não escondi, pediu perdão, sofreu, chorou, levantou lá, sacudiu a poeira e saiu lá na frente fazendo salmo de louvor, exaltando e glorificando a santidade de Deus e o tanto que ele era pecador. Está vendo, irmãos? É o exemplo da pessoa, irmãos, que quando nota o agir de Deus, ele não questiona. Ele não questiona, está certo, Deus, o Senhor está certo. O Senhor está certo em tudo que o Senhor falar. O Senhor é justo e eu sou errado. É isso por aí, né? Jó lá na frente, o Jó também, que vai ser o próximo livro que nós vamos estudar, Jó vai chegar a essa conclusão. Jó é um bom exemplo, né, de quem pensava que conhecia Deus, achava que era o tal, e depois ele leva uma cacetada de Deus no final. Deus fala, rapaz, você falou de mim o que não devia, você fala demais, Jó. Apesar que Deus fez Jó sofrer para danar, né? Deus vai detona com o Jó, rapaz, você está doido, você falou coisa de mim que você não devia ter falado, tá? Nossa, por que você falou isso? Chama a atenção de Jó, pega duro com ele, e depois Jó vira para Deus e fala, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, ou seja, agora o Senhor está falando comigo, eu conheço. É simplicidade, é humildade. Às vezes a gente acha que é muito bom, nós vamos ver isso lá, já estou até dando uma dicasinha. Tá bom, queridos? Que Deus abençoe seu coração, sua vida, te abra os olhos para ver que o Deus Todo-Poderoso não está fora do controle não, tá, irmãos? Ele está controlando todas as coisas, mas Ele não faz barulho, como a gente escuta e gosta, né? A gente gosta de um barulho, né? Mas Deus não está fazendo barulho não, irmão, Ele está usando, tá? Irmão, eu venho te dizer, o Deus que age sem mostrar sua identidade do livro de Esther, está atuando. Sai daqui com a visão, sai daqui com a escama do olho caída. Deus está no controle. Amém, queridos? Amém? Deus está no controle, está fazendo tudo que precisa. Vamos louvar a Deus, vamos adorar, vamos para a igreja, vamos ganhar alma, vamos falar de Jesus, vamos ficar melhor, vamos santificar, porque Deus está no controle, irmão. Ele só não está mostrando a identidade dele, fazendo aquela barulheira, aquela arruaça. Ele está no controle. Amém, queridos? Amém? Muito obrigado. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Vamos orar, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito na nossa vida, como Ele tem agido. E pense, se tem alguém que Deus está usando para te abençoar, né? Pensa se tem alguém que Deus está usando para te abençoar e agradeça a Deus. Oh Deus, muito obrigado. Talvez Deus não fale mais, eu estou fazendo, mas se você tiver o coração aberto, você pode reconhecer que tem aí, ó, tem um pai, tem uma mãe, tem um vizinho, tem um amigo, uma amiga, que Deus está usando para te tirar de uma caminhada ruim, te levar para uma nova dimensão na vida espiritual. Pense nisso, tá? Em nome de Jesus. Obrigado, Deus, te agradecemos, te louvamos, te bendizemos. Como é bom estudar a Tua Palavra. Como é bom, Deus, sentir a Tua voz falando conosco. Eu te agradeço. Peço, aplica a Tua Palavra no nosso coração e continua levantando pessoas para nos ajudar a caminhar dentro do Teu plano, da Tua vontade. Acima de tudo, nos fortaleça e nos dê discernimento espiritual. Mais uma vez, eu te agradeço por nós conseguirmos vencer essa jornada de estudar mais um livro da Bíblia e pedimos a Tua ajuda no decorrer dos estudos. Obrigado mais uma vez. Te peço agradecido, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.